Pronto. Então, professor, mais uma vez, obrigada pela sua presença e pode começar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horas você vai assistir a essa aula inaugural. Em primeiro lugar, eu agradeço ao CALC, mais uma vez sinalizando e demonstrando ser um órgão de representação que dá voz ativa aos alunos e alunos da nossa Faculdade de Direito. Parabéns, saúdo aí as representantes e representantes. Inclusive, alguns integram o ERG-REG, que é esse projeto de extensão e de pesquisa, que é o co-organizador, né, enfim, que está fornecendo aí o material humano para esse curso de férias. Também gosto muito da ideia de um curso de férias, é uma forma de o aluno manter contato com a universidade, um conteúdo que é interessante, é um curso relativamente longo, de 10 aulas. Eu vou comentar um pouco sobre o curso, a proposta do curso, fazer um comentário sobre os temas e depois eu faço a minha apresentação, que é uma apresentação geral sobre teoria da regulação no Brasil. A gente pode trocar uma ideia aí no chat. Meu nome é José Vicente, sou professor adjunto da faculdade. Muitos me conhecem, alguns não. Esse é um curso de apresentação geral de teoria da regulação, regulação jurídica da economia, mas ele perpassa vários assuntos, Tribunal de Contas, tecnologia. Então, ele é um curso que tem uma certa abrangência geral. Não é um curso de regulação de telecomunicação, de regulação de petróleo, de regulação de tabaco, infraestrutura. É um curso de teoria geral que perpassa uma série de assuntos, de modo que você vai ter algum assunto, algum instrutor, algum professor que vai lhe interessar, enfim. Então, eu os convido a aprofundarem o assunto que vocês mais gostarem, podendo inclusive entrar em contato com os instrutores. Rapidamente, apenas para a gente percorrer aqui o conteúdo do curso, além dessa aula inaugural, que é uma aula super ampla, a gente vai ter na segunda aula um debate sobre autonomia financeira e orçamentária, poder de polícia, com a professora Ana Miguel, uma doutoranda aqui da nossa universidade, orientando a professora Patrícia Batista, uma professora muito elogiada por sua capacidade didática. A Ana Miguel é uma joia da nossa universidade, muito competente. Tanto, na verdade, as duas primeiras aulas, né? São também ainda aspectos gerais. Depois teremos uma quarta aula sobre poder normativo, discricionariedade técnica, agências estaduais e municipais, com a professora Ana Calil, uma doutoranda da USP, que foi nossa aluna da graduação e do mestrado, orientando a professora Patrícia Batista, muito competente também, hoje advogada em São Paulo. Teremos uma quinta aula sobre boas práticas regulatórias, análise de impacto regulatório, que é um instrumento que avalia a qualidade da regulação. Inclusive, o próprio ERG-REG tem um projeto que está fazendo um levantamento da qualidade da regulação, coordenado por uma economista. Essa aula vai ser com a Estela. A Estela também, a ex-aluna de graduação da UERJ, hoje mestrando em Direito Público, me orientando, uma pessoa muito competente. Teremos, então, uma aula com o professor André Tosta, doutorando, sobre técnica de regulação, autorregulação, regulação por estatais. Depois, uma sétima aula sobre economia comportamental, regulação comportamental, aplicação da psicologia social ao debate sobre regulação pública da economia, com a Karina Quirino, que foi doutora em Direito Público pela UERJ, é subsecretária municipal na área de subsecretária de Economia e Desenvolvimento Econômico no município do Rio, Karina Quirino, uma querida aluna. Teremos uma oitava aula, de novo, com a Ana Calil, sobre regulação de novas tecnologias, uma discussão sobre sunset clauses, sandbox regulatório, discussão de casos concretos, que é um assunto que costuma interessar muito os alunos da nossa universidade. Não é por outra razão, um assunto moderno, um assunto contemporâneo, um assunto prático, novamente com a Ana Calil. Teremos uma nona aula com Renato Toledo, doutorando pela USP, mestre e graduado pela UERJ, sobre controle da atividade regulatória, controle judicial,
da doutrina Chevron. Chevron é um precedente da Suprema Corte Americana que tem muita importância no debate sobre controle judicial da regulação. Teoria das capacidades institucionais, que é um debate que começa nos Estados Unidos, mas que vem sendo incorporado no direito brasileiro. O Renato Toledo também muito competente, muitos o conhecem, ele às vezes dá umas aulas substituindo o professor Gustavo Binemboim, ele é advogado do escritório do Gustavo, muito didático, competente. Finalmente teremos uma aula de encerramento com o Pedro Dionísio, que é um procurador do Tribunal de Contas do município do Rio, sobre controle pelos tribunais de contas. O Pedro trabalha com isso, ele é um procurador do Tribunal de Contas do município, do TCM Rio, é um doutorando em Direito Público pela UERJ também, que agora está indo para Harvard, e tem um livro muito importante sobre direito ao erro do administrador público, um assunto quente, um assunto da moda também. Então, nós teremos aí 10 aulas com professores muito qualificados, um debate super contemporâneo. Eu os convido a participarem ativamente desses debates, dessas aulas. Acho que a gente pode fazer as perguntas pelo chat, pelo menos no primeiro momento. Depois, no final, acho que cada instrutor vai ter seu método, mas eu acho que uma forma legal de organizar a participação é pelo chat. Depois, no final, a gente pode abrir a câmera, participar verbalmente, enfim. Aí fica a critério de vocês. Como disse, essa é uma aula inaugural, enfim, não pretendo tomar todas as 2 horas de vocês. Eu, humildemente, quero apresentar aqui um texto que também tem essa característica de ser um texto bem geral. É um texto que foi publicado em 2015, que se chama As Fases da Regulação na Sensibilidade Jurídica Brasileira. E esse texto, ele se divide em 2 partes. Na primeira parte, eu traço algumas características gerais do debate regulatório brasileiro. Na segunda parte, eu faço uma espécie de cronologia do direito regulatório brasileiro. E, ao final, eu sugiro alguns temas, alguns debates, alguns assuntos que merecem ser explorados, que podem ser explorados, inclusive por alguns de vocês, seja na monografia Laurea, seja num eventual mestrado, doutorado, seja na atuação profissional como advogado público, privado, concursado. Enfim, é um convite, a parte final dessa minha apresentação inaugural. Então, a primeira parte, eu vou falar sobre 3 características do direito regulatório brasileiro. Essas 3 características, a meu sentir, seriam as seguintes: ele é sincrético, ele é desigual e ele é voltado ao Estado. Sincrético. O que eu quero dizer com caracterizá-lo como um debate sincrético? Tal como acontece em outras áreas do direito, e do direito público, por exemplo, direito constitucional tem essas características, a interpretação constitucional, muitos falam que a interpretação constitucional brasileira seria uma interpretação sincrética, a doutrina que trata de interpretação constitucional seria uma doutrina sincrética, porque incorporaria métodos dos Estados Unidos, da Alemanha, um autor que fala uma coisa, outro que fala outra, e por vezes o que eles falam seria algo inconsistente, inclusive, em tese. Então, por exemplo, a interpretação constitucional, o autor fala de ponderação aqui e fala de uma teoria do, sei lá, de um outro autor, do Friedrich Miller ali, que é uma teoria que nega a ponderação. A gente, no Brasil, a gente aplica tudo, a gente usa uma espécie de sincretismo metodológico. Tem um artigo do professor Virgílio Afonso da Silva que fala sobre sincretismo metodológico na interpretação do direito constitucional brasileiro. Eu diria que também o debate sobre regulação, debate jurídico sobre regulação pública da economia tem características de sincretismo, sejam em métodos, sejam em referências teóricas. Não existe um método preferencial para esse debate sobre regulação da economia. Nos últimos tempos, a gente tem sentido e visto uma aproximação do debate com o referencial americano, nos Estados Unidos. É óbvio, muito dinheiro nos Estados Unidos, os alunos têm ido para lá, a academia americana tem se tornado mais próxima da gente,
mas não há uma colonização plena, digamos assim. Então, hoje em dia, no direito da infraestrutura, no direito regulatório, as pessoas falam de índice de qualidade regulatória, de NUD, regulação por performance, regulação por incentivos. Tudo isso é um debate mais americanizado, digamos assim, que, aliás, não é característica apenas nossa do direito regulatório brasileiro, do direito administrativo econômico brasileiro. Isso acontece também no direito europeu. Então, por exemplo, tem um livrinho de uma professora portuguesa que fala de uma colonização do direito administrativo português pelos Estados Unidos, de alguma forma, né? Mas não há uma colonização plena. O que eu quero dizer com isso? Ainda hoje a gente tem modelos mentais e debates e o interesse em assuntos que classicamente são tributários de um debate mais europeu. Então, quando a gente fica discutindo, por exemplo, natureza jurídica do ato administrativo, natureza jurídica do contrato, fica discutindo se o ato é discricionário ou vinculado, graus de discricionariedade. Até o debate sobre poder de polícia é um debate que tem uma frequentação maior na Europa do que nos Estados Unidos. Então, veja, o que eu quero dizer com isso existe um sincretismo metodológico no debate sobre direito regulatório, muito embora hoje esse debate esteja se aproximando mais de um debate americano, mas a gente ainda tem debates e perfis e estilos que são europeus. A origem do nosso direito administrativo, a gente está falando de direito regulatório, que é uma espécie de especialização do direito administrativo. A origem do nosso direito administrativo, ninguém duvida, é uma origem europeia, mais especificamente francesa. Portanto, não há um método preferencial para o debate sobre direito regulatório, e também esse sincretismo ele se expressa numa certa harmonização de autores. O que eu quero dizer com isso? Autores que, na sua origem, nos Estados Unidos ou na Europa, não se falariam, em alguns casos, inclusive, literalmente. Quando a gente vai lê-los no Brasil, quando a gente vai aplicá-los num debate sobre direito regulatório, num debate sobre direito constitucional econômico, a gente faz com que eles conversem. A gente busca aparar arestas, digamos assim. Então, por exemplo, a gente tem o Posner, o Richard Posner, que é um professor da Universidade de Chicago, um palestrante e também um juiz aposentado, um juiz federal aposentado. Ele seria o equivalente a um desembargador federal que se aposentou já, que é um autor muito importante no debate sobre análise econômica do direito. Ele tem o manual mais citado nos Estados Unidos. E você tem o Ronald Dworkin, que é um professor de teoria do direito, interpretação constitucional, mas especificamente teoria do direito. Esses dois autores, eles literalmente não se falavam, e os seus métodos não se falam. Um é análise econômica, muito embora tenha sofrido algumas evoluções, e o Dworkin é um debate mais, digamos, proto-justnaturalista, ou pós-positivista, ou coisas assim. Essas coisas não necessariamente conversam entre si. Só que quando a gente lê Posner de um lado e o Dworkin de outro, no Brasil, a gente coloca lá um capítulo de um manual, seja de interpretação constitucional, seja de direito regulatório, a gente coloca lá um argumento tirado do Posner, um argumento tirado do Dworkin, e coloca os dois para conversar. Então, a gente, de alguma forma, apara arestas entre autores diferentes. É uma espécie de... A forma arquetípica, a forma típica, o arquétipo argumentativo dessa nossa harmonização de extremos é uma forma que você com certeza já viu no direito, que é você apresentar dois extremos e buscar um caminho do meio, uma espécie de busca por um tertius. Então você coloca entre a teoria A, que é uma teoria extremada para um lado, entre a teoria B, que é extremada para o outro, vamos encontrar um caminho do meio, e esse caminho do meio quase sempre é o caminho certo, digamos assim. Usar uma expressão aí do Tim Maia, na sua fase Tim Maia racional, é o caminho do bem, o caminho do meio. Então, a gente busca um equilíbrio entre autores diferentes. Isso é um modelo mental do brasileiro, digamos assim, da nossa... Deixa eu ajustar esse negócio, um pedaço da minha tela, do meu computador está aparecendo. Há duas formas de você
interpretar essa busca por harmonia entre autores que falam coisas diferentes. Uma forma otimista e uma forma pessimista. A forma otimista é: a gente acha que existe um caminho do meio, que as pessoas possam conversar entre si. E uma forma pessimista é: ora, o Brasil está recebendo esses autores, está lendo esses autores de forma superficial. Talvez esses autores, se você lesse de verdade esses autores, talvez eles não fossem compatíveis. Então, nós estamos apenas apresentando esses argumentos de forma superficial e, obviamente, que superficialmente todos os argumentos são compatíveis uns com os outros. Então, essa é uma primeira característica do direito regulatório brasileiro. A gente incorpora autores diferentes, tradições diferentes, e talvez isso seja uma crença, e talvez nisso esteja uma crença numa compatibilidade essencial entre o que esses autores pensam, ou talvez a gente esteja sendo muito superficial ao apresentar esses autores. Segunda característica do debate sobre regulação pública da economia, do debate sobre direito regulatório, a desigualdade desse debate. Um debate profundamente desigual. Sejam em premissas, sejam em interesses, objetos de estudo, seja até mesmo na qualidade desse debate. A Academia Jurídica Brasileira é gigante. A Academia Jurídica Brasileira é gigantesca. Dados de 2013 indicavam que existiam, esses dados já estão desatualizados, existiam 1.284 cursos de graduação em Direito, ou seja, quase 1.300, hoje já deve ter batido 1.300, até mais. 81 mestrados em Direito, 31 doutorados em Direito. A Academia Jurídica Brasileira, que é onde começa esse debate sobre regulação pública da economia, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, é gigantesca. A graduação em Direito no Brasil é uma graduação de massa. Se você pensar em formados, alunos, professores, nós temos aí cerca de 3 milhões de profissionais, entre alunos, advogados, concursados, 3 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Para você ter uma ideia, Portugal tem, sei lá, 5, 6 faculdades de Direito. Tudo bem, um país muito menor, mas, sei lá, 5 faculdades de Direito. Eu moro em Copacabana, deve ter, assim, se você pegar a Zona Sul, deve ter 5 faculdades de Direito. Então, a Academia Jurídica é uma enormidade. E, sendo assim, ela é profundamente desigual. As pessoas têm universidades boas, universidades ruins, professores bons, professores ruins, graduandos bons, mestres e doutores bons e ruins, com interesses diversos. Tudo que se produz em direito vira conhecimento de massa. Você tem que alimentar 3 milhões de pessoas. Então, isso gera uma profunda desigualdade entre interesses, métodos, focos, ênfases. Há uma característica de um certo manualismo, as pessoas gostam de apresentar as coisas de forma meio superficial, mas ainda assim a universidade e a academia é enorme e desigual. Tem aspectos bons e aspectos ruins nessa enormidade de alunos e alunas produzindo e refletindo sobre o direito. Primeiro, um aspecto positivo é que eu vou usar uma expressão de um antropólogo, Clifford Geertz, que é a produção de um saber local. Ou seja, se você tem 1.300 mestrados, 1.300 cursos de graduação, 90 mestrados, um montão de doutorado, você tem muita gente podendo pesquisar assuntos locais. Então, você vai ter lá na Amazônia uma pessoa interessada em pesquisar um aspecto ambiental. Você vai ter o pessoal no Sul estudando Pampa. Enfim, você tem muita gente que pode produzir um saber local, um saber ajustado aos seus interesses, à sua realidade. Porque é uma academia muito grande, porque são muitos cursos, porque as coisas são distantes umas das outras. Portanto, não há uma, digamos, homogeneização no aspecto, no que traga de negativo essa homogeneização. Não dá para homogeneizar 1.300 graduações, 90 mestrados, 40 doutorados. Então, você consegue, pelo menos você tem a oportunidade de produzir um saber local, já que você tem tanta gente fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Mas existe um aspecto negativo nessa desigualdade de tantos centros de saberes
produzindo conhecimento ao mesmo tempo, que é uma certa redundância em alguns momentos, ou seja, não é que todo mundo esteja pesquisando coisas que tenham a ver com o seu saber local. Muitas vezes as pessoas estão simplesmente fazendo as mesmas pesquisas ou falando a mesma coisa ou repetindo um conhecimento que todo mundo meio que já sabe. Então, existe um risco de redundância. Claro, a gente está falando de um conhecimento de massa. Então, assim, não são todas essas universidades, não são todos esses professores, não são todos esses alunos que têm um perfil de pesquisa, de produção de conhecimento. É também uma coisa de despejar alunos para uma graduação, para o emprego, enfim, às vezes quase um subemprego de nível superior. Então, portanto, não há necessariamente sequer uma preocupação de fazer um conhecimento ou de operar com um saber local. O que há, às vezes, é você tocar a gente aí para o mercado de trabalho. Então, do jeito que dá, digamos assim. Então, às vezes tem um elemento de redundância nesse monte de cursos, né? Tem um elemento de falta de diálogo, às vezes as pessoas estão ali vivendo a sua vida, então elas estão interessadas no que está ali, mas elas não estão conversando umas com as outras. Isso gera, por vezes, elites cognitivas muito paroquiais, muito autocentradas, que estão ali preocupadas. Às vezes você muda de estado e as referências teóricas mudam. Então, assim, os grandes autores de direito constitucional, de direito administrativo, no Rio não são os mesmos de São Paulo, que não são os mesmos no Sul. Você tem, digamos, clássicos locais. Então, isso às vezes você tem ali uma espécie de igrejinha ali de autores, às vezes o professor fica ali empurrando, um professor que não tem uma relevância nacional fica empurrando o seu livro, ou enfim, para os alunos e alunas, e você tem ali a criação dessas elites cognitivas muito paroquiais, ali você cria ali os seus ídolos locais, digamos assim, que não necessariamente tem muita qualidade argumentativa, enfim, simplesmente eles têm um domínio ali do espaço, digamos assim. Então, essa desigualdade, ela tem um aspecto positivo, como disse, que você pode produzir um conhecimento local, e tem um aspecto ruim, que é uma redundância em relação ao conhecimento que é produzido, uma falta de diálogo, ou você criar ídolos locais que, no fundo, não tem tanta qualidade assim. Uma terceira característica do debate sobre regulação pública da economia é que ele é um debate voltado ao Estado. Um debate, discutir direito regulatório no Brasil quase sempre é discutir regulação pública da economia. Em grande parte, regulação da economia é regulação pública da economia. As soluções públicas, as soluções estatais, elas quase que se naturalizam no nosso modelo mental, vou usar uma expressão aí que está na moda, no nosso mindset, digamos assim. A solução pública se naturaliza. E isso se mostra por obras fundacionais, obras que, na fundação do direito regulatório brasileiro, são obras sobre agências reguladoras, que são autarquias especiais. Então, você tem a obra do professor Marçal, a obra do professor Alexandre Aragão, aliás, professor titular da nossa universidade. Muitas obras sobre agências reguladoras, sobre essas autarquias especiais chamadas agências reguladoras. Poucas obras ainda hoje sobre autorregulação, sobre regulação privada. O ponto focal acaba sendo o Estado. É claro que isso tem uma razão de ser, porque o Estado brasileiro é muito importante, porque o Estado brasileiro ele acaba sendo um grande dispensador de recursos. Existem outras razões, digamos, o Estado brasileiro é um grande empregador, o Estado brasileiro ele acaba reduzindo desigualdades, claro que produz outras, mas enfim, o Estado brasileiro é muito grande, muito importante, então é natural que o debate sobre regulação da economia acabe sendo, em grande parte, um debate sobre regulação pública da economia, uma discussão sobre regime jurídico de servidor de agência, a gente vai percorrer isso com a Ana Miguez, um debate sobre poder de polícia, de estatais. Então, veja, o modelo está sempre rodando em torno ao debate público, digamos, ao debate sobre órgãos e entidades públicas, agentes públicos, servidores públicos, poder de polícia, do Estado, enfim. Então, é um debate muito voltado ao Estado.
Há uma naturalidade disso, como disse, é natural que seja assim, porque o Estado brasileiro é muito importante, mas existe um aspecto negativo, que é você acaba não pensando em soluções que não envolvam o Estado. E às vezes isso pode ser interessante. Hoje em dia, com o debate sobre tecnologia, isso está se desnudando de alguma forma. A gente tem players absolutamente importantes, Facebook, Google, as redes sociais, que são empresas, que são entidades privadas. Então, e aí você tem um debate assim, o que fazer, como vai se dar a regulação dessas entidades, aspectos sobre regulação de liberdade de expressão. Aí você, será que o Estado consegue regular esse tipo de empresa, esse tipo de entidade? Será que a gente tem que apostar em autorregulação para isso? De alguma forma, é o que o Facebook vem fazendo, você tem lá o comitê dele. Até um professor da nossa universidade participa desse comitê do Facebook, de reclamações, não sei o quê. Então, não é que a gente não deva estudar a regulação sob a perspectiva do Estado. É óbvio que a gente tem que fazer isso, porque o Estado brasileiro é muito importante. Porém, a gente não pode menoscabar, esquecer que existem estratégias regulatórias, alternativas regulatórias, técnicas de intervenção que não passam necessariamente pelo Estado. Até técnicas que não passam por editar normas, regular nesse sentido mais normativo da coisa. Às vezes, desregular, não regular, talvez seja uma estratégia regulatória lato sensu, percebe? Às vezes, deixar aquele setor, aquela área, uma regulação parcial, talvez possa ser um caminho para você ver como o mercado, como a sociedade se comporta em relação a um ambiente sem uma norma pública ou sem norma. Isso é um caminho também. Você pode fazer experimentos, ver como a coisa está funcionando ou não, se está funcionando ou não. Então, a terceira característica do nosso debate sobre regulação da economia é que esse debate é muito voltado ao Estado. É natural que seja assim, porém não podemos esquecer que existem alternativas que não passam pelo Estado. Existe uma outra característica do debate sobre regulação, que não é uma característica só do debate sobre regulação, é uma característica do direito como um todo, do direito brasileiro como um todo, e até da academia jurídica como um todo, que é uma certa cordialidade. As pessoas os autores são muito superficialmente cordiais entre si, as pessoas se citam elogiosamente, as pessoas não ousam discordar uma das outras, pelo menos em público. As pessoas são todas amigas na frente, claro que não necessariamente por trás, mas existe uma certa cordialidade, quase que o homem cordial é também um jurista cordial, que é muito ali simpático, que elogia todo mundo. Então, às vezes, não existe... Claro, a expressão homem cordial não quer dizer exatamente isso, tá? Só faço uma ressalva, que essa é uma leitura que errada que as pessoas fazem a partir da obra sobre o homem cordial. O homem cordial, no sentido do pensamento político brasileiro, é o homem que age pela emoção, pelo corte, pelo coração, e não esse homem gentil e simpático. Mas o que eu estou dizendo aqui é a nossa leitura errada, quer dizer, o homem cordial nesse sentido de simpático, etc. O jurista cordial, digamos assim. Aliás, o Carlos Ari Sandfeld, um importante professor, também fala alguma coisa nesse sentido no livro Direito Administrativo para Céticos, do jurista cordial. A gente tem o jurista cordial aqui no direito regulatório, cita, elogia, não sei o quê. Então, mas qual é o problema disso? As pessoas não devem ser cordiais? As pessoas devem ser cordiais. Só que você perde uma certa qualidade da crítica. Se as pessoas não colocam os argumentos em crise, e é isso que significa crítica, crisem, né? Uma forma de você colocar em crise um argumento, você não produz conhecimento e você não necessariamente se aproxima da verdade. Uma verdade como adequação, que é uma ideia aristotélica de verdade, que é a verdade social. É ruim quando todo mundo é amigo de todo mundo e as pessoas não colocam argumentos em crise, porque, no fundo, as pessoas podem estar sendo superficiais em relação à busca da verdade. Essa é uma característica que não é do direito regulatório apenas, é uma característica da academia do direito brasileiro, que mostra uma certa imaturidade da construção do nosso saber e que, em alguma medida, está sendo superada
por novas gerações. Veja, não é para você não ser cordial nesse sentido de respeitoso, coisa assim, mas é para você ousar colocar em crise os argumentos. Esse é o ponto. E nesse sentido que a cordialidade pode ser um problema para a produção do conhecimento. Não é que as pessoas vão ser grosseiras umas com as outras, digamos assim, né? Então, 3 características do direito regulatório brasileiro que, em alguma medida, não são apenas do direito regulatório brasileiro. Desigual, voltado ao Estado e sincrético, juntando métodos e premissas que não necessariamente conversam entre si. Bom, então, feitas essas observações, vamos aí para uma cronologia do direito regulatório brasileiro, e ao apresentar esses momentos do debate sobre regulação da economia no direito público brasileiro, a gente vai entendendo melhor o que é direito regulatório. Existe um primeiro momento sobre esse debate de regulação econômica, regulação do Estado sobre a economia, que eu chamaria de uma pré-história do direito regulatório. Nessa pré-história, o direito regulatório não se entendia como direito regulatório, não se auto-percebia como direito regulatório, não usava, inclusive, esse nome não existia, era direito administrativo ou direito constitucional econômico. A palavra, a expressão direito regulatório não era usada. Em alguns casos, você inclusive encontrava em obras muito antigas, a expressão direito empresarial, ou até, enfim, que hoje em dia tem outro sentido, ordem econômica, enfim. Essa pré-história do direito regulatório, o direito regulatório não se afirmava como direito regulatório, o debate era um debate afrancesado, as categorias eram categorias francesas, categoria do regulamento de execução, do regulamento autônomo. Era um debate doutrinário em sentido puro, o que eu quero dizer com isso? Uma discussão sobre natureza jurídica, sobre atos, sobre discricionariedade, vinculação, conceito, um debate conceitual muito importante. Essa pré-história do direito regulatório, aí eu estou falando nos anos 30, 40, 50 do século XX, não existiam agências reguladoras, mas é óbvio que existia regulação, ou seja, o Estado editava normas, o Estado controlava setores econômicos, mas o veículo institucional por meio do qual esse controle se fazia, meus alunos e alunas, não eram agências reguladoras. Nos anos 30, por exemplo, processo de modernização do Estado brasileiro, você começou a ter a figura dos institutos econômicos, que seriam, na expressão do Mário Mazagão, um professor sulista, autarquias econômicas, autarquias de economia. Você teve, por exemplo, o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café, o Instituto do Pinho, e por aí vai. Esses institutos eram autarquias, a forma institucional era uma autarquia. Muitas delas, inclusive, vinculadas diretamente à presidência da República, como o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café, IBC, regulava, enfim, a produção do café. Olha que interessante, o Brasil se modernizando, mas a base ainda uma base agrária. Estou falando aqui de autarquias econômicas que estavam regulando setores, nesses exemplos, há outros, nesses exemplos, setores agrários, né? Café, açúcar, álcool, pinho. Eram autarquias, não eram agências reguladoras, não tinham autonomia em relação ao poder central, pelo contrário, algumas eram diretamente vinculadas à presidência da República, como o Instituto Brasileiro do Açúcar e do Álcool. O debate que se fazia na época, nessa pré-história do direito regulatório, era um debate afrancesado, é uma discussão, por exemplo, sobre regulamentos administrativos, regulamentos de execução e regulamentos autônomos. Os regulamentos de execução seriam válidos, os regulamentos autônomos seriam inválidos, portanto, os regulamentos de execução, aqueles que existem para a fiel execução das leis, aqueles que detalham as leis, aqueles que dão condições de execuibilidade para a lei seriam válidos, e os regulamentos autônomos, esses que vão além da lei, seriam inválidos. Enfim, esse era o debate da época, e a regulação se fazia ou diretamente pela administração central, ou por meio dessas autarquias econômicas, que não eram agências reguladoras, que não possuíam autonomia em relação ao poder central,
e que muitas vezes faziam uma regulação sobre setores econômicos agrários. O Brasil estava se modernizando. Lembrando que no século XIX o Brasil era, na expressão de um amigo meu, cientista político, um grande fazendão. Então, assim, modernização, indústria, é uma coisa do século XX, meados do século XX. No século XIX, Império, o Brasil era um fazendão. Então, o Brasil vai deixando de ser um fazendão no século XX, meados do século XX, mas a economia ainda era muito baseada no setor agrário. Hoje em dia a gente meio que volta para isso com a desindustrialização e com o agronegócio, enfim, porque você tem uma fuga das indústrias para a China, mas o processo tem outras razões, enfim. A gente está se desindustrializando, se reagralizando, ainda que o setor agrário tenha outras bases. Então, essa era a pré-história do direito regulatório brasileiro, uns 30, 40, 50. Você tem uma discussão afrancesada, e você não tem agências reguladoras, você tem institutos ou uma regulação direta pela administração central. Nós temos uma segunda fase, que eu chamaria de uma etapa conceitual e constitucional, cujo marco, a clivagem, é o ano de 1996, com a criação da primeira agência reguladora federal brasileira, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Na sequência da criação da ANEEL, nós tivemos uma criação de uma série de outras agências reguladoras federais. Tivemos a ANEEL, a Anatel, a Agência do Petróleo, a Anvisa, a Ancine, etc, etc, etc. A ANAC foi uma das últimas. A Agência Nacional da Mineração, essa é relativamente bem recente. Então, a gente criou uma série de agências reguladoras federais para regular setores da economia. A partir dos anos 90, de meados dos anos 90, aí sim você começa a ter um direito regulatório brasileiro. Então, veja que interessante. O direito regulatório brasileiro, esse saber, essa especialização do direito administrativo, chamado direito regulatório, surge a partir da figura das agências reguladoras e do debate que veio na sequência da criação dessas agências reguladoras, pelo plano de modernização do Estado do Bresser Pereira e do governo Fernando Henrique I, que foi quem criou essas agências, começou a criar essas agências. O modelo perpassou várias presidências. Aí, então, a gente tinha as agências, começou a ter essas agências, um processo que gerou um monte de agências num relativamente curto período de tempo, inclusive agências reguladoras estaduais, em alguns casos municipais. A gente tem agência reguladora no estado do Rio de Janeiro para regular serviços públicos estaduais. E aí os debates da época, o interesse da época, dos anos 90, nessa segunda fase do direito regulatório, é uma discussão conceitual e uma discussão sobre o encaixe dessas agências na Constituição. Por isso que eu digo que é uma etapa, uma fase conceitual e constitucional. Então, quais eram os debates desse momento, desse segundo momento? O que eram agências reguladoras? Qual o seu regime jurídico? O que torna o regime jurídico dessas autarquias especial em relação às autarquias normais, as autarquias como um todo? Perceba que elas eram criadas, as suas leis de criação, a autarquia é criada diretamente por lei, ao contrário de uma estatal, cuja criação é meramente autorizada pela lei. Elas eram criadas com a nota da especialidade. As leis que criavam essas autarquias de regulação diziam que elas eram autarquias especiais. E aí a doutrina se perguntava: o que é essa especialidade dessas autarquias? Por que elas são especiais? No que elas diferem das autarquias tradicionais, do INSS, enfim, do IBGE, que é uma autarquia federal, enfim, o que as torna especiais? Um regime jurídico de autonomia em relação ao poder central. Qual o limite da autonomia desse regime jurídico em relação ao poder central? Qual a legitimidade democrática da atuação dessas autarquias especiais? Elas vão regular setores importantes da economia, telecom, energia elétrica, petróleo, setores que geram emprego, que têm um impacto até na mão de visão dos brasileiros. Então, pensando aí no audiovisual, cinema, Anvisa, enfim, não é um setor, a gente não imagina, não é um setor econômico nesse sentido mais imediato e direto, mas claro que gera recursos, dinheiro, é importante para uma certa autopercepção do brasileiro.
Anvisa, vigilância sanitária, setores como tabaco, que é muito importante, setores como, enfim, telecomunicação, todos os setores, aviação, transporte terrestre, NTT, transporte aquaviário, portos, rios, todos esses setores da infraestrutura, seja de uma infraestrutura física ou de uma certa infraestrutura mental, foram e são regulados por autarquias especiais. Qual a legitimidade dessa regulação? Então, de alguma forma, a regulação não era mais feita pela administração central, pelo presidente da República, que é eleito diretamente pelo povo, mas passa a ser regulado por autarquias especiais, por burocratas que não são eleitos. Quem são essas pessoas? Essas autarquias especiais possuem poder normativo. Será que possuem mesmo? Qual o limite do poder normativo dessas agências reguladoras? Será que o legislador está se autodemitindo da capacidade de regular, de legislar sobre o assunto, transmitindo aquela competência normativa para autarquias especiais? Será que é isso mesmo? Então, o que o legislador vai fazer? Essas autarquias foram criadas com mandatos para os seus diretores. Isso é constitucional? Será isso compatível com um regime presidencial? Será que o presidente da República perde a competência para gerir setores importantíssimos da economia? Será que existe uma discricionariedade técnica, que é um assunto que começou a surgir nos anos 90, no debate, a partir desse debate sobre direito regulatório? Será que existe isso em paralelo a um debate sobre discricionariedade administrativa pura? Enfim, todos esses debates esses assuntos, esses topoi, eram tratados, discutidos nessa segunda fase do direito regulatório brasileiro, nessa etapa conceitual constitucional, discutir o que eram as agências e onde elas se encaixavam na Constituição. Uma fase heróica do direito brasileiro, do direito regulatório brasileiro, por assim dizer. As agências estavam surgindo, as pessoas estavam dando uma importância para aquilo, querendo saber o que era aquilo, que bicho era aquele, onde aquilo se encaixava no sistema constitucional, no direito público brasileiro, uma segunda fase. Hoje nós vivemos uma terceira etapa, que eu chamaria de uma etapa eficacial. A pergunta aqui não é mais quem somos, mas para onde vamos e como vamos. Não é que os debates dessa segunda fase tenham sido superados. Ainda existem discussões sobre os limites da discricionariedade técnica, sobre a democraticidade da atuação dessas agências. Porém, surgiram outros debates. De alguma forma, houve uma normalização da existência de agências reguladoras federais e hoje o debate é também e especialmente sobre a qualidade da regulação. Há um fim das grandes narrativas, algo que é bem consentâneo com uma etapa moderna ou pós-moderna do mundo, né? Toda regulação é regulação setorial, então as pessoas acabam discutindo regulação de telecom, regulação de petróleo, regulação de vigilância sanitária, e não uma teoria geral da regulação brasileira. Então, hoje, o debate é mais sobre transporte aquaviário, é uma regulação, um debate setorial e não tanto um debate macro. E vão surgindo novos objetos de estudo nessa terceira etapa, nessa fase eficacial do debate sobre regulação econômica, sobre regulação pública da economia. Discussão, por exemplo, sobre qualidade regulatória. Esse é o grande mote do debate, né? Um debate sobre índices de qualidade regulatória, uma discussão sobre boas práticas regulatórias. Quais são as boas práticas regulatórias na indústria do petróleo? Uma discussão sobre análise de impacto regulatório, que hoje em dia está avançado no governo federal, os estados fazem isso um pouco pior. Uma discussão sobre metrificação, sobre quantificação da interação entre judiciário e agências reguladoras, legislativo e agências reguladoras. Enfim, não é mais uma discussão sobre o que são agências e onde elas se encaixam na Constituição. É uma discussão sobre as agências estão funcionando bem?
Qual é o índice de qualidade dessa atuação? Elas têm condições para regular de forma eficiente? Veja, as fases, os debates da segunda fase, eles não necessariamente estão absolutamente pacificados. Eles continuam, mas surgem novos assuntos e, de alguma forma, esses assuntos vão atropelando os assuntos da segunda fase. Hoje se fazem por... Até o direito regulatório vai mudando um pouco a sua cara. Então, perceba, se você tem ali aquele direito da segunda fase, que é um direito administrativo e constitucional puro, feito com base em argumentos doutrinários, jurídicos, em sentido mais limitado de norma, interpretação, exegese de texto legal. Nessa terceira fase, nessa fase eficacial, a gente tem estudos com uma vocação empírica, levantamento de dados, metrificação, estudos transdisciplinares. Vamos estudar essas agências, vamos estudar a regulação da economia a partir de perspectivas que não são apenas jurídicas. Veja, não estou negando que o direito seja importante, mas vamos fazer análises também a partir da microeconomia, a partir da teoria do planejamento público, da teoria da gestão das organizações, da psicologia de base empírica. Então, você tem hoje também estudos empíricos e transdisciplinares que são feitos também por times que são compostos por juristas, por pesquisadores que também são formados em direito. Perdem importância aquelas abordagens de pura apresentação de conceitos trazidos de fora, do tipo, olha o que são as agências, olha o que é a discricionariedade técnica, como falam os espanhóis, enfim, esse papel de apresentar conceitos se perde. Não é que se perde, né? Ele é superado, porque as pessoas, de alguma forma, mal ou bem, já sabem do que se trata aquele tipo de instituto ou de discussão. Essa fase eficacial da regulação, e a gente vai percorrê-la ao longo desse nosso curso, está lidando menos com esse direito conceitual do Conselho de Estado, esse direito administrativo francesão, e mais o direito das policies, o direito da interdisciplinaridade, o direito que fica discutindo qualidade da regulação, enfim. É menos o direito administrativo do século XIX e mais a economia comportamental, a microeconomia. Mas sim, algumas perguntas dessa fase anterior do direito regulatório restam não respondidas, se é que o serão. Então a gente ainda tem, e ainda hoje, as questões voltam, né? Então, assim, a autonomia da agência reguladora face a um governo que não respeita, ou que talvez não esteja disposto a respeitar essa autonomia. Qual os limites da superação legislativa de uma regulação técnica? Será que o legislativo pode superar uma decisão de agência? Será que não pode? Será que não pode em todos os casos? Será isso democrático? Eu tenho um orientando de mestrado brilhante, o Felipe, que está escrevendo uma dissertação sobre isso, sobre o bypass regulatório. A questão até do servidor público, isso, na verdade, é uma discussão que vai além das agências reguladoras, muito embora eu diria que hoje em dia o centro está até mesmo em agências reguladoras como a Anvisa. Quer dizer, se você tem um pensamento, vamos chamar, negacionista, como que isso induz ou pode ser refreado ou filtrado por servidores públicos de carreira, por agências reguladoras? Qual o limite, qual o papel do presidente em relação... A ele compete a direção superior da administração federal, nos termos da Constituição da República, mas até onde vai essa direção superior da administração federal? Quem são esses diretores de agências reguladoras? Qual é o seu background? A liberdade de indicação é plena? Enfim, respeitados certos limites formais ali da lei, ou não? Existe um controle mais ali substantivo, um controle mais ali a fundo em relação a quem é esse diretor de agência? Será que tem impeachment de diretor de agência? Enfim, esses temas são de uma segunda fase atualizada, digamos assim, embora eu não queira entrar em discussões políticas, mas tenha
flertado em alguns pequenos comentários agora com alguma coisa por aí, né? Mas, então, veja, esses debates da segunda fase, eles continuam em alguma medida, né? Mas surgem outros debates, manuais de boas práticas regulatórias, o próprio UERJ-REG ajudou na elaboração do Manual de Boas Práticas de uma agência reguladora federal, análise de impacto regulatório, análise de resultado regulatório, que vocês vão ver o que é. Na verdade, a análise de resultado regulatório é a análise de impacto para trás, ou seja, análise de impacto regulatório é uma ferramenta para você estimar o resultado da regulação para frente, o impacto da regulação. A análise do resultado regulatório é uma espécie de análise de impacto para trás, ou seja, a regulação existe ou está operando seus efeitos e você vê o resultado daquela regulação, um assunto que está aí na ordem do dia, enfim, e que as pessoas estão discutindo e que é um assunto 3.0, digamos assim, se a gente colocar números, né, 1.0, 2.0, 3.0 para essas fases do debate. Mas, como disse, algumas questões da segunda fase não são superadas, e pelo contrário, tem uma pungente contemporaneidade, se me permitem falar assim. Bom, até aqui eu apresentei características do debate regulatório brasileiro, desigualdade, um aspecto de ser voltado para o Estado. Olha aí, o Cal que trouxe um manual de boas práticas, né? É o que vocês elaboraram com a ANP, professor, caso o pessoal tenha Exatamente. curiosidade. A gente ajudou a elaboração de um manual de boas práticas junto com a ANP. E vocês dão uma olhada aí, veem o que é um manual de boas práticas. Tem outros manuais de boas práticas em outras agências, é um assunto importante. E tanto a gente ajudou a elaborar esse manual. Bom, até aqui eu falei sobre certas características do debate, desigual, voltado ao Estado, sincrético. Eu falei sobre 3 momentos desse debate, uma pré-história, uma etapa conceitual, constitucional e uma etapa eficacial, que é o momento atual. E agora eu vou trazer alguns palpites sobre o que cumpre fazer, qual é o papel de nós, alunos e alunas, professores e professoras, operadores institucionais do direito em relação à regulação pública da economia. O que a gente pode fazer, o que seriam assuntos interessantes, aspectos de pesquisa, aspectos de atuação, como a gente pode ajudar a fortalecer as instituições públicas e privadas, a regulação da economia e o debate jurídico sobre regulação da economia, o debate regulatório. O que cumpre fazer? Primeiro ponto, me parece que a gente tem que corrigir o que há de ruim na desigualdade. Se eu mencionei no início da minha apresentação que o debate sobre regulação, o debate jurídico sobre regulação da economia é desigual, cumpre corrigir o que há de ruim na desigualdade, porém preservando os aspectos positivos desse localismo, dessa desigualdade. Então, por exemplo, a difusão online do conhecimento, que hoje já é uma realidade, né, na verdade, esse é um efeito positivo da pandemia, muito embora eu não acredite num ensino inteiramente virtual, eu acho que é importante que em algum momento as pessoas se conheçam fisicamente, talvez eu acho que o caminho vai ser esse, um ensino híbrido, que eu acho que as pessoas perdem alguma coisa em termos de networking, em termos de proximidade com os professores e com os seus colegas. Eu acho que o caminho é um caminho híbrido, não acho inteiramente virtual uma coisa virtuosa, eu acho que tem que existir algum espaço de presencialidade, mas também não acho que 100% presencial, a gente nunca mais vai voltar a isso, meu palpite para isso. Então, a difusão online do conhecimento, graças à internet, a gente consegue ver palestras, discutir, participar de fóruns no Brasil inteiro. Temos aqui 102 alunos num curso de férias. Cá entre nós, bom, enfim, esse debate também vai para o YouTube. Quando é que a gente coloca 102 alunos numa sala de aula na UERJ? Acho que nem tem cadeira para isso, mas nós temos aqui 102 alunos nesse momento. Então, a difusão online do conhecimento é um grande fator de democratização do conhecimento, né?
A gente também tem que adotar certas práticas acadêmicas de alto nível. Aí é um debate mais voltado à academia, que discute regulação da economia. Então, por exemplo, um reforço a congressos científicos, congressos verdadeiramente científicos, e não aqueles congressos em que as pessoas ficam se elogiando o tempo inteiro. E, aliás, eu sou um grande crítico dessas coisas. Eu tenho artigos sobre o papel do jurista, quem é o jurista. E eu sou um grande crítico desses seminários, desses eventos em que as pessoas perdem 20 minutos elogiando umas às outras. Procura aí na internet meus artigos que você vai ver. Eu acho que a gente tem que buscar uma maior institucionalização da academia jurídica, com revistas qualis, com um debate mais sofisticado, um debate mais sério, revisão de publicações. A gente tem que corrigir o que há de ruim na desigualdade, ou seja, a gente tem que ser plural e não desigual, ou seja, é uma ideia de pluralismo e não uma ideia de desigualdade. Interesses diversos, backgrounds diversos, pessoas diversas, o que é muito positivo, mas não uma academia que tem péssima qualidade, outra que replica só um conhecimento, enfim, esse tipo de desigualdade de qualidade é ruim. A gente tem que harmonizar para cima a produção do conhecimento. Isso não vale apenas, obviamente, para a regulação da economia, mas acho que também tem um campo de discussão, um campo de produção de conhecimento prático também nesse debate. Agora, um ponto mais específico. Eu acho que nós temos que construir uma teoria própria da regulação jurídica da economia. Ou seja, se até aqui parte do que a gente faz é traduzir e trazer debates anti-europeus e hoje cada vez mais americanos, então as pessoas estão lendo o artigo que o Cass Sunstein acabou de produzir nos Estados Unidos, acabou de lançar, o artigo que o Adrian Vermilli, professores de Harvard, que são muito importantes para esse debate, acabou de escrever, e está ótimo, parabéns, eles são importantes, o debate é interessante. A gente também tem que buscar produzir um conhecimento nosso, aplicar de forma respeitosa de nossas características normativas e institucionais, e não apenas trazer e importar acriticamente os debates americanos ou secundariamente europeus. Uma coisa que hoje em dia a gente acaba percebendo até nos europeus. Os europeus acabam ficando também a reboque do debate americano. Então, nós temos questões importantes de direito regulatório para tratar. Por exemplo, que a iniciativa privativa de leis importa para nossas agências. Nos Estados Unidos não existe essa discussão sobre iniciativa. Não existem tantas leis cuja iniciativa privativa do chefe do executivo. Na verdade, ele tem que negociar com o Congresso uma pauta, enfim, tem uma negociação mais pesada em relação a isso. No Brasil, boa parte das leis que tratam sobre administração pública e direito administrativo tem uma iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, do presidente, do governador, do prefeito. O que isso implica para a autonomia de agências reguladoras? Por quê? Porque você tem uma autonomia, em alguma medida, em face da administração central, mas é só essa administração central que pode alterar o seu regime jurídico. Será que isso muda a lógica dessa autonomia? Será que isso tem algum impacto para a teoria da regulação, a teoria jurídica da regulação? Nós temos um judiciário extremamente atuante, como poucos no mundo. Nós temos uma hiperjudicialização, ou seja, o ativismo judicial e o acesso à justiça no Brasil é uma realidade. Assim, a justiça no Brasil é muito barata comparada à justiça. Nos Estados Unidos não se discute. Justiça nos Estados Unidos é cara. Por isso, inclusive, que as pessoas resolvem as coisas por acordo. Advogado nos Estados Unidos é caro. Contencioso judicial nos Estados Unidos é muito caro. Sentença nos Estados Unidos é uma coisa que você faz para leading case. Quem tem capacidade econômica para litigar num contencioso para ter uma sentença é a associação. Associação, entidades, grandes empresas. Pessoa física resolve as questões por acordo. Por quê? Porque é caro. O judiciário é caro. Portanto, as pessoas fazem acordo. 95% das demandas penais e 90% das demandas cíveis são resolvidas por acordo nos Estados Unidos.
Você manter um ano de contencioso nos Estados Unidos, dependendo do estado, dependendo das circunstâncias, pode chegar a custar $100 mil. Isso é muito dinheiro. Então, as pessoas fazem acordo antes. Então, já no Brasil, não. O judiciário é muito barato. É um dos judiciários... o acesso à justiça é muito barato. Então, as pessoas judicializam o tempo inteiro. Nós temos muitos advogados. Proporcionalmente, nós somos um dos países com o maior número de advogados do mundo. Claro, perde para a China. Por outro lado, a gente tem muito advogado. A profissão de advogado no Brasil é uma profissão pauperizada. As pessoas ganham pouco. O advogado é barato. Entrar na justiça é barato, com acesso à justiça, com gratuidade, etc, etc, etc. Então, num contexto desses, é óbvio que você vai ter uma hiperjudicialização. Você tem muitos juízes, a justiça é barata, está todo mundo acessando, aquilo acaba se tornando abrangente, ampliado, o escopo amplia. Então, nós temos uma hiperjudicialização, como não existe em nenhum lugar do mundo. Tem poucos exemplos de coisas parecidas com o direito brasileiro. Poucos no mundo, assim. Nós somos um case para estudar a hiperjudicialização, ativismo, etc. e tal. O que isso impacta para a teoria da regulação? O que isso impacta para a teoria da regulação? Quer dizer, o judiciário ele é um player, ele é um ator importante na regulação pública da economia. Assunto, qualquer norma relevante, se não foi, vai ser judicializada. Será que o judiciário é um regulador também? Quais os incentivos que ele cria para a regulação? Será que o regulador, o servidor da agência, o diretor, ele está lendo a jurisprudência do Supremo, do STJ, e usando aquilo como fonte também para a norma que ele vai editar? Tem um autor americano chamado Alex Stone Sweet, que fala sobre o ciclo da judicialização, que o ciclo da judicialização se fecha quando o agente ele começa a tentar antever qual vai ser a decisão judicial para editar a norma, ou para praticar o ato administrativo, ou seja, o ciclo da judicialização, o ativismo é tão intenso que o agente, né, que vai praticar o ato, ele nem espera existir a demanda judicial, já começa a tentar imaginar qual é a decisão judicial que vai vir, porque quase que inexoravelmente vai ter decisão ali, para já implementar uma decisão judicial que nem existe ainda, percebe? Isso é uma característica de países e de ambientes em que existe uma hiperjudicialização. O que essa hiperjudicialização impacta na nossa teoria da regulação? Nós temos órgãos com um capital político e jurídico enorme, embora hoje em dia essas coisas estejam um pouco em questão, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União é um órgão importantíssimo, relevantíssimo na atuação de agências reguladoras. O que implica um Ministério Público e um Tribunal de Contas da União, ou os Tribunais de Contas estaduais, e os dois municipais que existem, que é Rio e São Paulo? Qual é o papel dessas cortes de contas numa teoria brasileira da regulação? A gente tem judiciário, a gente tem Ministério Público, a gente tem Tribunal de Contas. Tribunal de Contas com essa força não existe no mundo. Não existe no mundo. Então, qual é o impacto disso? Você pode detestar isso, criticar, etc. e tal. Enfim, e é uma crítica legítima. Há excessos frequentes, inclusive. Porém, você tem que reconhecer esse fato, estudar esse fato, mexer na teoria a partir desse fato, e não apenas dizer que não pode, que não deve, enfim, rasgar suas vestes de ódio. Eu acho que você tem que entender, compreender, ajustar a partir de uma compreensão profunda desses fenômenos. Nós temos uma sociedade que tem demandas históricas por intervenção do Estado. De alguma forma, ao contrário da sociedade americana, a gente tem demandas paternalistas, digamos assim. O americano médio, muito embora isso esteja mudando, ele tem uma certa rejeição à atuação do Estado, ele se sente violado, enfim, o big government. Estado, não, enfim, é o triunfo ou primado da iniciativa privada, do individualismo, etc. e tal. No Brasil, a realidade é outra, o modelo mental é outro. A gente demanda a intervenção do Estado muito mais frequentemente do que o americano. Servidor público de alto escalão, enfim, muitos de seus professores são isso, é um desejo aspiracional. Nos Estados Unidos, eu estudei em Harvard, né? Você precisava convencer os bons alunos da universidade a irem para o serviço público, porque paga menos em relação à iniciativa privada.
Então, ir para o serviço público lá é um ato, digamos, ideológico ou inspiracional, porque o cara ganha 3, 4, 5 vezes mais na iniciativa privada. Então, você precisa convencer o cara a ir para o serviço público. No Brasil, não é assim. No nosso estado, a gente tem uma tradição de serviço público, e as pessoas, na média, ganham mais no serviço público que na iniciativa privada. Obviamente que a iniciativa privada, você ser um grande advogado de um escritório, você fica milionário. Isso não existe no serviço público. Porém, a lógica é diferente. Então, nos Estados Unidos, o americano tem um certo receio, um certo medo do Estado. Aqui a gente busca a intervenção do Estado, judicializa, pede coisa, etc. e tal. Então, de alguma forma, a gente clama por um certo paternalismo. São características da nossa realidade, da nossa formação. O que isso impacta em relação à teoria da regulação? Por exemplo, o debate sobre economia comportamental, que vocês vão ver aí com a Karina, na aula 6, enfim, não lembro, parte um pouge desse pressuposto. O que é um instrumento clássico da economia comportamental? O nudge, que é o empurrãozinho. N-U-D-G-E. Nudge. Não confundir com nude. Enfim. O nudge é um empurrãozinho. Você tenta induzir o cidadão, o administrado, a agir de uma determinada forma, para evitar uma intervenção pública, proibitiva, por exemplo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí que vocês já ouviram ou vão ouvir em breve, que é o debate sobre qualidade de alimento em cafeteria de escola. Enfim, você quer evitar que as crianças consumam porcaria, comida gorda, comida com bebida trans, com gordura trans, etc. e tal. Aí você coloca um incentivo comportamental, você coloca a fruta na frente do cookie, do biscoito lá. E aí a criança pega a fruta antes do biscoito, porque o ser humano, na média, consome mais aquilo que vê primeiro. Essa é uma estratégia clássica do marketing até. Ora, esse debate sobre nudge e sobre regulação comportamental nos Estados Unidos, ele se coloca como uma alternativa a um paternalismo estatal puro e duro. Ou seja, lá você precisa fazer esse tipo de técnica porque você proibir na cafeteria a venda de biscoito ou de coisa gordurosa seria muito mal recebido pela sociedade. Você está intervindo na liberdade individual da criança, ou na educação dos pais, ou na autonomia da cafeteria de vender o que quiser. No Brasil, a sensação que eu tenho é que seríamos mais receptivos a uma proibição pública, do tipo uma lei que proíbe. Não pode vender biscoito, ou coisa gorda, ou porcaria, ou joelho, seja lá o que for, na cafeteria da escola. As pessoas não achariam isso tão ruim. Então a pergunta é, será que então a gente precisa pensar no incentivo comportamental, colocar a fruta na frente do biscoito, porque aí a criança não vai ter vedado a sua escolha pelo biscoito, mas vai acabar consumindo mais a fruta antes do biscoito? Percebe? Nos Estados Unidos, esse incentivo, esse nudge, se coloca diante de uma sociedade que rejeita a intervenção do Estado. No Brasil, nós, ao contrário, não somos tão reativos à intervenção do Estado. Portanto, será que essa ferramenta se justifica na mesma intensidade? Ou será que a justificativa no Brasil é essa? Esse tipo de questão a gente tem que tropicalizar ou brasilizar, enfim, uma discussão que vem dos Estados Unidos que a gente tem que trazer para a gente, mas mexer, enfim, o paternalismo brasileiro em relação à regulação. Nós temos uma federação de 3 níveis, aqui tem município com competência administrativa, legislativa. O que uma federação de 3 níveis impacta para a teoria da regulação? Aqui nós temos um papel importantíssimo para estatais. Empresas estatais. Caiu. Oi, professor. Voltou agora. Que parte que eu parei? Você ia começar a falar das empresas estatais. Sim, então, nós temos no Brasil uma enorme importância para empresas estatais. Qual é o impacto da existência de estatais tão importantes
tão presentes na vida do cidadão em relação à teoria da regulação. Quando uma Petrobras da vida compra um determinado produto ou escolhe um determinado padrão de serviço, de alguma forma aquilo tem um efeito regulador em relação ao mercado, porque é uma estatal muito importante, ela pauta o mercado, o comportamento do mercado. Hoje em dia você tem um debate sobre ESG, Environment, Social, Governance, enfim. Qual é o impacto de você ter uma grande estatal federal brasileira adotando certos padrões de governança, de preservação do meio ambiente, de discussão até de diversidade de gênero? Qual é o impacto disso? Será que isso não é também uma força regulatória em relação ao mercado como um todo, fornecedoras? Você coloca uma cláusula lá numa empresa estatal, numa Petrobras, vamos usar como referência a Petrobras, de diversidade de gênero em conselho de administração de fornecedor, você tem um impacto brutal em relação à cadeia de suprimentos na área de petróleo. Enfim, então, isso tudo é uma coisa que nós temos no Brasil e que não necessariamente temos em outros países e que tem um impacto, pode ter um impacto regulatório muito grande. Vou beber uma água. Então, são temas nossos, são temas brasileiros ou tirados da nossa realidade própria, né? Que talvez não existam em outros países ou existam de outra forma em outros países e que talvez não se... Enfim, a gente deva explorar melhor. Além, é claro, do debate, que é um debate moderno e que a gente tem que fazer também, está na ordem do dia, que esse talvez seja mais parecido com o debate regulatório contemporâneo em outros países sobre, por exemplo, inteligência artificial. Bom, talvez seja mais parecido, mas com um dado da nossa realidade, porque o brasileiro, ele tem uma enorme inserção na internet, assim, desde a época de, enfim, Orkut e coisas anteriores, a gente tem uma enorme presença na internet. E qual é o impacto, portanto, de inteligência artificial, propaganda, regulação desse tipo de coisa, algoritmo, disclosure de algoritmo, vieses, coisas assim. Aliás, esse é um debate interessante que a gente dá para fazer no Brasil. População brasileira, o nosso fenótipo é diferente. Claro, nós somos um país muito mais mestiço, digamos assim, do que outros países. Em que medida esses algoritmos estão adaptados para a nossa realidade fenotípica? Será que isso gera discriminações ou não gera? Esse é um debate moderninho, enfim, tem artigos sendo publicados sobre isso. Tem até documentário no Netflix que é interessante, que tem a ver com trazer um debate sobre regulação da tecnologia para o Brasil. Então, sem negar a importância do debate que se faz em outros países, nós temos que criar uma teoria própria da regulação, uma teoria jurídica da regulação da economia. E eu tenho visto, com bastante otimismo, a produção que vem sendo feita nas universidades públicas e nas universidades privadas de qualidade, incluindo e especialmente na nossa universidade, na UERJ, enfim. Então, eu acho que nós estamos num bom caminho, nós estamos avançando. Talvez a gente esteja vivendo um momento de discussões, o panorama geral de regulação e de agências reguladoras é um panorama de crise, digamos assim. A gente tem uma discussão de fundo muito pesada sobre o papel da ciência, sobre erro do administrador, um papel dos órgãos de controle que às vezes é necessário e às vezes é excessivo, mas enfim. Mas tirando esse contexto, que é também interessante em termos de pesquisa, porque a gente vive um momento disruptivo, digamos assim, para o bem ou para o mal, a produção que vem sendo feita me leva a ser otimista. E, ao longo desse curso, e aqui já então encerro essa minha fala, ao longo desse curso a gente vai conhecer debates que também saem da produção desses alunos e alunas, não só da nossa universidade, ou de ex-alunos da nossa universidade, que hoje estão
em outros estados, na USP em especial, PUC, que trazem esses temas, oxigenam esses temas. Tanto, já que eu estou falando basicamente para alunos de graduação, é também um convite para que a gente produza um conhecimento, uma teoria jurídica da regulação que seja mais oxigenada, que seja mais brasileira, que seja mais interdisciplinar. Eu acho que o caminho do jurista, e eu estou falando para jovens de 19, 20, 20 e poucos, 30, eu acho que o caminho do jurista, Patrícia, uma ex-aluna minha fez um comentário aqui no chat, depois eu vou para o chat, mas por que o debate sobre regulação foi capturado por juristas? Eu acho que nós temos muitos juristas, eu acho que é um caminho, assim, quase que inexorável. Se tem muita gente numa certa profissão, eles acabam pegando aquilo, mas temos que buscar formações interdisciplinares, porque eu acho que esse é o caminho. Um diferencial para você, no futuro, é ter uma formação mais aberta. Eu acho que o caminho do jurista clássico, no escritório, fazendo concurso, é um caminho cada vez mais, vou usar uma analogia aí de livro de administração, um caminho mais oceano vermelho. Tem um livro aí de negócios, fala estratégia do oceano azul. O que é a estratégia do oceano azul? Por exemplo, a Nintendo, quando ela lançou o Wii, que é aquele com controle de movimentos, ela saiu por um caminho que era um pouco diferente do que o Xbox, a Microsoft e a Sony estavam fazendo, que era lançar cada vez mais videogames com capacidade de processamento e com definição de imagem. Enfim, ela buscou outro caminho. Então, você tinha ali o Xbox e o PlayStation cada vez mais numa estratégia de oceano vermelho, se matando ali por capacidade de processamento, e veja, você tem que cada vez fazer investimentos maiores para resultados cada vez menores, porque você tem ali um mercado sobreofertado, está todo mundo disputando ali palmo a palmo, e de alguma forma a Nintendo optou por uma estratégia de oceano azul, ou seja, ela correu por fora com uma outra proposta e conseguiu, durante um certo tempo, conquistar um mercado consistente ali por um produto diferenciado. Então, faço essa analogia para dizer, eu acho que existe uma sobreoferta de um jurista tradicional, ou seja, o cara que é formado em direito, mestre e doutor em direito, que sempre faz e pensa de um mesmo jeito. Eu acho que o equivalente a uma estratégia de oceano azul no direito pode ser você buscar algum conhecimento diferenciado. Hoje você tem, por exemplo, cada vez mais um mercado que está gerando renda, TI. Enfim, então, tecnologia, né, inteligência artificial. Você ser um advogado, uma advogada com algum rudimento de programação, talvez seja um caminho importante, até para empregabilidade. Ou uma formação em economia, ou em administração, um conhecimento matemático, um conhecimento de ciências sociais, especialmente ciências sociais aplicadas. Eu acho que é um caminho bacana e, pensando bem pragmaticamente, pode aumentar as suas chances de empregabilidade no futuro, sem deixar de lado uma boa formação jurídica de base, porque é isso que nós somos advogados. Então, sem você virar uma lambança em que você não sabe muito bem o direito, mas também não sabe muito bem uma segunda formação, e aí você vira ali um profissional ruim com várias subespecializações, eu acho que buscar um caminho, uma estratégia de oceano azul é uma coisa interessante, assim. E eu não estou falando nem de teoria da regulação, que eu acho que o caminho já está sendo feito por essa interdisciplinaridade, isso já é uma realidade, mas eu acho que até mesmo em termos de formação pessoal, em termos de alternar estratégia de carreira. Enfim, um assunto lateral, mas que eu acho importante destacar, que talvez seja um caminho importante, uma estratégia importante para você sobreviver aí num mundo que tem 3 milhões de advogados fazendo meio que mais ou menos o que todos nós fazemos e sabemos fazer. Bom, falei que não ia tomar todo o tempo da nossa aula, né, de 8 às 10. Eu encerro aqui essa minha fala às 9h25, mas quero convidá-los a debater aí no chat, ou não sei, com câmera. Vamos lá, devolvo a palavra aí, então,
para o CALC, mais uma vez agradecendo, e vamos pautar aí um debate, enfim, conversar esses últimos minutos. Professor, muito obrigada pela explanação, a aula foi fantástica. Por favor, pessoal, se manifestem no chat. Eu vou aproveitar para tirar uma dúvida minha que surgiu durante a sua aula, e aí a gente pode conversar sobre isso, se não parecer outras coisas também. O senhor falou, logo no início da aula, sobre esse movimento talvez tornar a regulação menos normativa, né? Eu acho que no direito internacional a gente ouve falar muito do soft law, e que é um aspecto que realmente eu acho que tem tido resultados quando a gente pensa numa governança global do meio ambiente, por exemplo. Mas quando eu tento pensar isso numa aplicabilidade aqui no Brasil, e aí eu acabo pensando na indústria de energia, que é extremamente regulada. A ANP, você encontra resolução assim, de tudo que você pensa que você vai fazer em relação a essa área, você vai encontrar. É uma resolução. Como você acha que isso pode se desenvolver aqui no Brasil? Será que a gente, em algum momento, vai conseguir desenvolver um meio de regulação talvez não tão pragmático, não tão normativo? Até muito por essa cultura que o senhor apresentou aqui também, né? Eu acho que a gente funciona na base da lei, talvez. Então... A gente funciona na base da lei, mas eu acho que essas pressões que são transnacionais por ESG, por governança, por social e por respeito ao meio ambiente, sustentabilidade, elas são uma realidade. E, às vezes, veja, elas têm um impacto até mais efetivo do que a norma. Porque a norma, você desrespeita, você paga uma multa, às vezes você precifica o preço da multa e aquilo está incorporado na prática e bola para frente. O custo daquela ação é pagar uma multa qualquer. Em última análise, você pode mudar a norma. Assim, ouso dizer que é mais fácil mudar um regulamento de agência reguladora do que mudar uma boa prática internacional sobre sustentabilidade. A gente vive um momento na qual existe uma enorme pressão internacional por sustentabilidade nas empresas, inclusive de energia, especialmente de energia, né? Então, eu diria que esses movimentos transnacionais, e tem, enfim, aspectos até de financiamento, os fundos só colocam dinheiro em empresas que têm fundos internacionais, especialmente os europeus, só colocam dinheiro em empresas que têm boas práticas de sustentabilidade, etc. e tal. Isso é um caminho que não sei se mais efetivo do que uma norma, mas acho que os impactos de longo prazo são maiores para esse tipo de estratégia, para esse tipo de mudança. Então, eu acho que isso vai acontecer e já está acontecendo. Assim, cada vez mais, pelo menos, vamos fazer um corte, no debate sobre sustentabilidade, as normas vão ser menos importantes do que as boas práticas globais de sustentabilidade. Aí uma discussão que pode ser interessante é quando a boa prática de sustentabilidade é mais leniente do que a regulação nacional, entendeu? Essa é uma discussão interessante, assim. Qual é o papel? Há uma captura da regulação nacional, prevalece a regulação nacional? Em tese, sim, mas será que ela tem força em relação a um financiamento internacional? Quer dizer, eu tenho, aliás, as minhas dúvidas. Eu acho que acaba que não tem força, né? A gente pensar num debate, assim, quase caricatural de força de organismos transnacionais em relação à legislação nacional, você vê a proibição de bebida alcoólica no entorno dos estádios, que foi suspensa durante a Copa do Mundo, porque tinha um patrocínio de cerveja. Então, e depois voltou, continua sendo proibido, mas você negociou uma lei, né, uma proibição por meio de lei federal. Então, que foi suspensa durante um tempo, ali, durante a Olimpíada, a Copa, enfim, porque era Budweiser e sei lá o quê, e as pessoas bebiam a cerveja e tal, e depois voltou a ser proibido. Então, olha a força de um organismo internacional, dos patrocinadores internacionais. Na discussão sobre cerveja, você até pode dizer, isso aqui talvez não seja uma coisa boa, ou talvez seja uma coisa boa e a nossa proibição é que seja meio moralista, seja lá o que for. Mas, pensando em termos de sustentabilidade, eu diria que os parâmetros, eles acabam sendo internacionais. A gente vai ali seguindo e legislando e normatizando. É um certo papel secundário, assim, enfim. Claro que não tem norma internacional para tudo, não tem práticas internacionais para tudo,
mas existe muita prática internacional. Agora, tem um exemplo interessante nesse tema, aliás, o professor Alexandre Aragão tem um artigo sobre isso. A lei do petróleo tem um dispositivo, lá, artigo 3º, alguma coisa assim, que fala assim, deverá pautar a regulação da ANP. Aí tem lá, inciso tal, as boas práticas internacionais da indústria do petróleo. Então, há uma discussão se as boas práticas internacionais da indústria do petróleo, especificamente para petróleo, se elas teriam sido incorporadas diretamente à legislação brasileira, percebe? Existem boas práticas internacionais que são formalizadas num caderno lá, existe uma associação internacional de negociadores do petróleo, eles editam lá umas boas práticas, por exemplo, a fase de investigação se tem petróleo ou não, chamada fase de exploração, ela é muito cara, você ficar furando lá, fazendo para encontrar petróleo. E existe uma boa prática internacional que é não desperdiçar os investimentos nessa fase, entendeu? Isso é uma boa prática. Isso tem consequências interpretativas para contrato, etc. e tal. Isso é uma boa prática internacional. E aí, por conta dessa referência na lei do petróleo, há uma discussão especificamente para o petróleo, se isso seria norma brasileira, entendeu? Ou se seria uma norma internacional e a gente precisaria de um regulamento aqui para nacionalizar, incorporar isso, enfim. É uma discussão específica desse setor. Mas, assim, como tendência geral, eu acho que há uma sensação de que a norma nacional e o regulamento acaba sendo menos importante do que as tendências globais em relação à sustentabilidade, por exemplo. Ai, perfeito, professor, obrigada. Acho que o Matheus botou uma pergunta aqui, o Matheus Costa, não sei se ele quer falar. Bom, vamos lá. O Matheus quer falar? Oi, bom dia, tudo bem? Não, eu só queria, é porque assim, eu vejo muito a CVM, por exemplo, aplicando sanções, multas, celebrando termos de compromisso com investigados, né? E aí, de milhões. Eu queria saber se tem algum limite para essas agências reguladoras aplicarem sanções e se tem limite de valor, se ela tem algum limite na discricionariedade dela. Obrigado aí pela pergunta, Matheus. Existem limites normativos, caso a caso, né? Existem limites principiológicos, muito embora hoje em dia exista uma discussão sobre um certo excesso do argumento principiológico, proporcionalidade, razoabilidade. Mas em relação a acordos, os TACs, de modo geral, Matheus, eu acho que esses acordos são uma boa prática, é algo a ser, digamos, incentivado, porque eles costumam ser... eles geram resultados, claro, que é difícil generalizar, mas, em regra, e a Estela, você pode fazer essa pergunta para a Estela, por exemplo, que está estudando a dissertação de mestrado dela sobre isso. Não sobre CVM específica, mas sobre acordos. Mas, na média, fazer acordos costuma ser algo melhor do que você aplicar uma sanção. Você consegue negociar, você consegue evitar o dano, às vezes tem uma dificuldade de tornar efetiva a sanção, você judicializa a aplicação da sanção, especialmente se ela for muito alta, e aí o judiciário às vezes invalida. Então, eu não ouso dizer que um mau acordo é melhor do que uma boa sanção direta, mas eu diria que, de modo geral, acordos são algo positivo, algo a se incentivar no direito público e no direito sancionatório, no direito administrativo sancionador também. Você resolve o problema mais rápido, às vezes você encontra elementos de prova, elementos investigativos, e você não evita, pelo menos, o problema de executar a sanção, executar o valor, etc. e tal, porque a empresa vai e paga, né, enfim, de alguma forma mais espontânea. Então, eu teria que ver a legislação específica, né? Mas eu diria que, falando em tese, acordos são coisas positivas, assim, para o direito, mesmo para o direito administrativo sancionador. Tanto para empresas e, enfim, players econômicos. Hoje em dia você tem, por exemplo, até um direito administrativo sancionador disciplinar em relação a servidor público,
E você, hoje em dia, faz acordos também, quer dizer, às vezes o cara comete uma infração, mas o cara, enfim, estava ali num momento difícil, etc e tal, você faz um TAC, você faz um acordo com o cara, aquilo costuma ter um efeito melhor do que você chegar e aplicar a sanção, e aí o cara fica todo ressentido, com raiva, etc e tal. Então, eu acho que esse direito consensual, direito administrativo consensual, é uma coisa que funciona melhor do que esse direito sancionador muito antagonizante, assim. Enfim, claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tem que ver o acordo que está sendo feito, a gente não pode também dispor, a coisa tem um protocolo, tem um procedimento prévio antes de fazer o acordo, mas de modo geral, assim, eu não acho que é uma coisa... Eu não tenho uma posição ideológica, digamos assim, não acho que haja uma violação à disponibilidade do interesse público, por exemplo, é simplesmente uma forma frequentemente melhor e mais racional de você realizar o interesse público e fazer um acordo. Mas, como disse, cada caso é um caso, né? Mas eu acho... costuma ser positivo, assim. Temos o Matheus, que levantou a mão, e tinha uma outra pessoa também. Fala aí, Matheus. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Você estava aqui explicando sobre uma teoria brasileira do direito regulatório, e eu estava pensando em como aplicar essa teoria em setores extraterritoriais. Eu pensei no exemplo de um fluxo internacional de dados pessoais, porque não só envolve um novo setor da economia, mas também envolve novas tecnologias e também envolve, por exemplo, empresas que têm mais dinheiro do que estados, né? E como pensar numa experiência brasileira ou numa teoria do direito regulatório brasileiro quando a gente é tão levado por uma experiência tão, sei lá, anos-luz à frente a nossa, como uma experiência europeia, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, com uma sociedade que absorve tecnologia de uma maneira muito crítica, diferente da América Latina. Então, como seria isso? A gente receber, porque a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda é um órgão vinculado à Presidência da República, e está começando a sua experiência regulatória. Vai virar agência daqui a pouco, né? Pois é. Eu queria pensar como a gente consegue pensar nesses setores em que a gente é levado muito pela experiência estrangeira em setores de inovação. Olha, isso depende da... Primeiro, eu concordo com sua observação. Existem setores como tecnologia ou a questão ambiental que eles são transnacionais e o papel do Estado acaba sendo reduzido. Isso não significa que não exista papel do Estado aí. Se você pensar em termos de China, por exemplo, tudo bem, a gente está pensando em exemplos extremos, né? Mas você tem um papel do Estado, e eles conseguem pautar, essas empresas, inclusive, sequer estão lá, né? E eles têm clones ou coisas, modelos equivalentes chineses desses aplicativos e dessas plataformas. Eu acho que, realmente, o papel do Estado é questionado nesses debates, mas existe um papel do Estado, né? E eu estou falando aqui do papel do Estado e, portanto, pensar uma teoria da regulação também nisso. As sociedades são diferentes e essas plataformas, elas têm, digamos assim, mínimos denominadores, aspectos inegociáveis. Por exemplo, elas não abrem código-fonte ou coisas assim, mas existem coisas que você consegue ajustar caso a caso e para realidades diferentes. Por exemplo, eu me lembro de uma discussão que tinha em relação a Facebook, em relação a seio, porque tem uma regra do Facebook que não pode mostrar seio feminino, por conta de pornografia, sexo, aquela coisa toda. E você tinha uma discussão sobre populações tradicionais brasileiras, indígenas, etc. e tal, que mostra fotos, etc. e tal. E eu me lembro que o então ministro do Meio Ambiente, que era o Mink, se não me engano, falou lá, mas vem cá, essa regra não faz sentido, você fica derrubando foto de índio, porque não é uma questão de sexualidade do corpo feminino, é o índio. E aí houve lá uma alteração nessa regra, etc. e tal. Então, existe alguma flexibilidade para essa regulação, assim. Mas, sem dúvida nenhuma, é um debate que é pautado, por exemplo, nesse negócio de proteção de dados pela Europa,
né? Enfim, a lei europeia, a nossa, inclusive, copia muitos aspectos. Mas a gente consegue alguma coisa, claro que não muito, mas alguma coisa a gente consegue. Até porque nós temos a nossa autoridade nacional, e é uma autoridade nacional. Então, assim, eu acho que alguma coisa a gente consegue, o espaço é reduzido, mas eu não abriria a mão, assim, de pensar uma regulação brasileira, uma teoria brasileira, porque existe uma transnacionalidade desse pensamento. Porque, do contrário, é só fazer assim, olha, tudo que tem lá a gente aplica aqui, pronto. Só que as realidades são diferentes, as sociedades são diferentes. Tem coisa que, enfim, a sociedade, a forma como a gente lida com a tecnologia não é a mesma que uma sociedade europeia. Hoje o brasileiro vive 80% do tempo dele grudado no celular. Se você pensar o europeu, ele tem um uso muito menor de celular, muito embora esteja crescendo, assim. Hoje, eu diria que o mundo do jovem é na internet e nos aplicativos. O mundo do europeu, mesmo do jovem europeu, não é. Então, será que as regras de espaço público aqui se aplicam mais em relação a lá? Lá é um uso ocasional, episódico. Aqui você tem quase que uma vida online radical, e isso gera um impacto maior. Será que a gente vai fazer algum tipo de ajuste? E tem coisas mais, por exemplo, Matheus, regras mais singelas, que são tipicamente nacionais. Por exemplo, a gente tem uma regra de prioridade, alguma prioridade por conteúdo nacional no audiovisual. Então, por exemplo, quando era cinema, tem a chamada cota de tela. A lei da Ancine fala que um certo número de dias por ano você tem que exibir filmes nacionais. No cinema é muito simples. Como é que é? Você chega lá e o exibidor cinematográfico exibe lá os filmes nacionais. Agora a discussão é, e quando o consumo do audiovisual se faz por aplicativos de streaming, como Netflix, Amazon Prime, HBO Max, etc. e tal? Como se dá essa prioridade, ou essa alguma prioridade para o conteúdo nacional? Porque cada um tem uma trilha específica. Os algoritmos lá, você consome o filme A, o B e o C. O que aparece na sua tela, no início, né, lá do Netflix, etc., é diferente do que aparece para mim. Como é que você vai colocar Como é que você vai cumprir o que seria um equivalente a uma cota de tela num aplicativo de streaming? Então, você vai ajustar o algoritmo, você vai colocar um filme brasileiro travadão lá, todo mundo vai ver o mesmo filme, quer dizer, vai ter que mexer. Essa é uma discussão que está tendo. Teve uma consulta pública da Ancine já há um tempo aí que discutia, tinha uma discussão de tributário, enfim, de Condecine, mas tinha também aspectos de como priorizar o ponto nacional, porque tem uma lei no Brasil, essas leis inclusive existem na França, eu sei que tem alguma coisa parecida, etc e tal, e o aplicativo, ele mexe um pouco ali para cumprir essas normas, sabe? Não é assim, não existe regulação nacional e a gente não tem papel nenhum nisso, a gente não consegue fazer. Se a gente acredita nisso, aí a gente não vai ter efetividade nenhuma mesmo, né? Então, eu acho que existe algum espaço, tanto para o Estado, ou para a sociedade, talvez até a sociedade antes que o Estado, e a partir daí para discutir uma teoria jurídica própria, né? Tirante isso, essa teoria da regulação não é apenas sobre esses assuntos que são radicalmente transnacionais, né? Tem assuntos que são mais locais, assim, enfim, e aí eu não acho que tenha esse tipo de problema. Obrigado aí pela pergunta, muito bacana. Valeu, professor, obrigado. Bom, temos outras perguntas, pessoal? Aqui no chat não chegou mais nada, professor. Eu acho que se ninguém se manifestar, a gente pode terminar a aula hoje. Agradecer mais uma vez sua apresentação. É muito bom sempre estar com vocês aqui. A gente está só começando, então, pessoal, por favor, ainda temos mais 9 dias de curso. Contamos com a presença de vocês, deu para ter um gostinho de como o curso vai ser interessante, vai ser um curso repleto de matérias, de conteúdo. Não sei se o professor quer falar mais alguma coisa. Só agradecer ao Calc, enfim, mais uma vez, agradecer também aos alunos aí que ficaram até o final da aula. Temos aí uma audiência de 100 alunos no aplicativo. E convidá-los a continuar no curso, né, até o fim.
participando, conversando com os nossos instrutores, e me colocar à disposição e colocar o nosso projeto de extensão, que é um projeto da UERJ, é importante lembrar, que é o UERJ Reg, vou botar aqui no chat, www.uerj, carrega o nome UERJ já desde o seu título, né? À disposição, a gente vai fazer seleção de estagiário e membros aí ainda esse ano, e colocá-los, enfim, atentos aí às nossas redes sociais, Facebook, Instagram e próprio site mesmo. Nós temos um informativo. Caroline, eu vou fazer uma disponibilização de texto. Procura lá, vou escrever aqui no chat, tá? As fases da regulação, acho que o nome é As Fases do Debate. Deixa eu ver exatamente o nome, tá? As Fases do Estudo. Texto base da aula de hoje, tá? Sobre regulação da economia na sensibilidade jurídica brasileira. O autor sou eu, José Vicente Santos de Mendonça. Revista Opinião Jurídica é o nome da revista, tá? Mas se você botar na internet, você encontra. Deixa eu ver se o nome é esse mesmo da revista. Pronto, achou, Felipe. Tá aí no link do Felipe. Então, tem esse texto. Convidá-los, então, a participar do curso até o fim. Temos excelentes instrutores, debates contemporâneos. E, mais uma vez, parabenizar o Calc aí pelo curso de férias. Enfim, já houve outros, haverá outros, enfim. Parabéns também à assistência dos nossos alunos. E estamos todos com saudade. Eu falei das aulas híbridas, etc. e tal. Estou com saudade da nossa universidade, dos nossos encontros aí, depois de 1 ano e meio de chat, de quadradinho, enfim, eu estou aí ansioso para ter uma experiência de sala de aula, presencial, né? Enfim, então, é isso aí, gente. Muito bom dia a todos e a todas e continuemos aí no nosso curso. Muito obrigado aí. Parabéns aí, Calc, pela iniciativa. É isso, gente. Espero que logo estejamos todos fascinados para a gente poder fazer um próximo curso presencialmente. Então, bom dia, pessoal. Até amanhã. E a gente se vê muito ainda essa semana. Beijos a todos. Tchau, tchau.